Ok, solicitação de gravação iniciada nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jamerson Ferreira, estou aqui com meu parceiro William Vieira e tantos outros parceiros aqui que a gente conhece de trabalho na atenção primária. A gente vai ter o prazer de fazer essa rodada de conversa com vocês, é a primeira experiência que a gente está tendo nesse Vamos Falar de Atenção Primária, e que tive a grande honra de ter sido uma ideia proposta pelo próprio William, né? Que tem um histórico fabuloso, a qual eu respeito muito e tenho a honra de conhecer já ao longo dessa caminhada. Então, eu vou passar a fala a ele e a gente vai fazer uma apresentação conjunta. Logo depois da apresentação dele, eu me apresento rapidamente e a gente vai fazer uma apresentação conjunta deste material referente ao Q1 2022. William? Olá, pessoal. Agradeço as palavras do Jamerson. É uma satisfação estar aqui. Eu acredito que todos gostam, assim como eu e o Jamerson, amam falar de atenção primária. E a gente procura muitos esses espaços de a gente discutir a atenção primária, não só no dia a dia do trabalho, mas a gente estudar e até aproveitar momentos fora do expediente para comentar, trocar experiências. E é um canal, eu acredito que às vezes a gente sente falta, né? A gente olha muitas portarias, olha muitas coisas na teoria, mas a gente quer debater na prática o que está acontecendo, onde é que está acontecendo. A gente tem alguma experiência exitosa que a gente pode demonstrar, tem alguma dificuldade, pelo histórico que eu tenho de trabalho já na atenção primária, eu sei que tem alguns municípios que conseguem se sobressair diante dos outros. Às vezes, porque o gestor ele tem a sensibilidade de apostar muito na atenção primária, ele tem a sensibilidade de pegar o trabalho que está sendo executado e saber que a ponta, uma APS mais resolutiva, vai fazer a diferença lá para a população. Diante de todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre tive o privilégio dos gestores abraçar essa causa da atenção primária. E a gente vê o resultado acontecendo na média complexidade e na alta complexidade. Vocês sabem que, independente se a gente monta estrutura hospitalar, a gente constrói hospital de médio porte, de grande porte, se a atenção primária ela não consegue ser efetiva, a gente não vai estar conseguindo fazer um trabalho de saúde pública que tenha realmente qualidade. Algum ponto a gente vai falhar. E hoje a gente traçou o seguinte ponto, né? Resultado dos indicadores, a questão da captação poderada. Então, eu agradeço muito ao James de abraçar esse intuito da gente. Eu acredito que os anseios de muitos gestores que estão aqui, de muitos profissionais. E isso é uma porta que a gente está abrindo. Eu espero que a gente ainda tem uma caminhada muito grande, mas eu espero que vocês aproveitem e agreguem também o que a gente pode colocar de conteúdo, que a gente pode também colocar a mais do que hoje eu vejo, às vezes, como uma deficiência de informação. A gente não Sim. pode debater a atenção primária só na questão do nosso vínculo no dia a dia, tem que abrir outros espaços. Ela tem que levar acesso não só na assistência, mas da informação também. Eu acho que às vezes ainda tem muita carência. Então, tem alguns pontos aqui, o James vai fazer uma apresentação para vocês, que dificilmente a gente encontra na gestão, porque não se tem uma prioridade ainda. Alguns lugares conseguem fazer isso, mas alguns ainda têm dificuldade. É para isso que a gente está aqui, para a gente discutir, agregar, para a gente colocar o que a gente pode absorver como experiência. Então, tenha um bom proveito cada um e abra o espaço aí para o Jano. Se do mais, desejo boa noite, que todos aqui no chat estão dando boa noite. Boa noite a todos que estão comparecendo aqui. Muito bom. Chegamos agora a 56, 57 pessoas conectadas, então tem 55 pontos de acesso, na verdade. Aqui já tem pelo menos 5 estados diferentes conectados conosco e diferentes colocações. Temos gestores, profissionais de saúde, apoiadores, tem o pessoal do COSEMES, tem o pessoal da saúde que está com a roupa aí de atendimento, então isso é muito bom. Eu sou da área da saúde e toda a minha caminhada é na atenção primária. Se eu olhei para fora, eu fiz assistência social, trabalhei também em CRAS,
E não tem como a gente pensar município sem atenção primária, não importa o porte. Porque a lógica do SUS é, quanto mais pessoas saudáveis nós temos, menos temos a pressão gradativa para média e para alta complexidade. Não importa o tamanho do município. O município pode ter 5 mil pessoas, ou 1 milhão de habitantes, ou 6 milhões de habitantes. Se ele não entender que o bom é que a pessoa esteja saudável e produtiva, ela vai pesar para a economia, ela vai pesar para o sistema de saúde e pesa para o gestor. Então, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre uma atenção primária sustentável nas regras do Previne Brasil, mas falando a linguagem da PENAB e dos processos de cuidado. Então, é muito importante a gente fazer esse diálogo. Lembrando que a gente tem enfermeiros, tem gestores, eu sou da área da saúde, eu sou psicólogo, mas a minha formação e toda a caminhada é na gestão. Então, a gente vai falar sobre isso. O primeiro ponto que a gente vai começar é a captação ponderada, e aqui a gente já chama a atenção. Se tiver secretários aí conosco, entendam, apesar de toda a pressão política que vocês têm recebido com a saída do resultado do Previne Brasil, a sustentabilidade não está na publicação da sua colocação num ranking estadual. A sustentabilidade da atenção primária, ela está aqui na captação ponderada, a gente vai explicar isso. Detalhe, enfermeiros e médicos, se tiverem médicos conectados conosco, com a mudança da regra de financiamento e o lançamento do Previne Brasil, sim, o recurso protegido, que era da saúde da família e do NASF, ele foi desconstruído e ele está mais do que 70% imerso aqui na captação ponderada. Tá? Essa apresentação ela foi construída para todo o Brasil, no entanto, obviamente, que eu ia dar também um recorte diferencial para o estado do Maranhão, na qual eu estou morando, e também o meu histórico de crescimento foi aqui no estado, apesar que as construções que nós vamos fazer aqui vale para todo o Brasil. Tá? Então, é uma mesma linguagem e a gente precisa fazer essas costuras. Não pensem que uma nota 10 ele vai gerar dinheiro suficiente para pagar os seus serviços. Se a sua captação ponderada não estiver bom, não paga. E lembrando, captação ponderada nada mais é do que pagar por cadastro. E o dinheiro varia por tipologia, ou seja, o porte do município e a característica do cadastro. Então, alguns gestores esquecem, alguns assessores esquecem que sustentabilidade da atenção primária não é pagamento por desempenho. Sustentabilidade da atenção primária, matematicamente provado, está na captação ponderada. Se alguém tiver dúvida, enquanto a gente está aqui na live, abra uma aba, vai lá no gestor, relatório público, relatório de financiamento 2022, escolha o seu município, coloque o período de janeiro a junho e compare o montante de recurso da captação ponderada com o incentivo por território e o montante de recurso do pagamento por desempenho. Não dá para comparar. É mais do que 70%. Tá? Então, a gente vai repetir isso algumas vezes. Eu tenho aí o prazer de estar com grandes amigos de trabalho e parceiros atuais de trabalho, como o Nelson, como o Júlio, em diferentes estados, e a gente fala isso constantemente. O Nelson mesmo, eu estive com ele conversando hoje, assim, Jamerson, não dá para acreditar que o pessoal ainda está atrás de um 10 de pagamento por desempenho e esquece como é que está a base de cadastro. Né? Agora imagine, a cada R$ 10, 7 podem vir da sua base de cadastro. E algumas pessoas ainda não compreendem o poder da base cadastral, e aqui a gente trouxe uma telinha simples, só para lembrar o seguinte. Hoje, o Previne Brasil, ele trabalha os municípios, tenta trabalhar os municípios de uma forma mais justa. De que forma? Por tipologia, por porte do município. Esse estudo não é do Ministério da Saúde, é do IBGE. Tipologia urbana, tipologia intermediária adjacente, rural adjacente, intermediário remoto e rural remoto. Essas 5 classificações de município, feitas pelo IBGE, tenta classificar os municípios pela forma como as pessoas se agrupam. Então, quanto maior o agrupamento, menor o recurso a ser repassado pelo Ministério da Saúde. Sim,
Quanto maior o município, menor recurso. Por quê? Regra de dar mais a quem precisa mais. Então, municípios menores, de 15 mil habitantes, 10 mil habitantes, 6 mil habitantes, 4 mil habitantes, vai ter uma arrecadação muito pobre do comércio e depende quase que exclusivamente do dinheiro repassado pelo Ministério da Saúde e de arrecadação de impostos, mas o fluxo vem do federal ao município. Então, aqui para que vocês possam ver quanto custa uma pessoa cadastrada por mês e por ano. Se a gente tem isso claro, a gente vai começar a conversar com os nossos secretários e secretárias de saúde, não somente na quantidade da informação, mas sim na qualidade. Por exemplo, uma pessoa por mês, se o seu município for o maior urbano, paga 4,21. Mas, se o seu cadastro for qualificado, ele pode vir a pagar 5,47 se ele for agregado de informações que deixam o Ministério compreender que esse cadastro pode vir a ser vulnerável. Que informações são essas? Vamos lá, a parte fácil. Até 5 anos e acima de 65 anos é vulnerável por faixa etária. E o lado mais complicado que os ACS geralmente não perguntam, eu entendo isso, vocês entendem isso, que é por causa da restrição da população e o medo que falar sobre renda possa vir a gerar algum bloqueio em benefícios assistenciais, como o atual Auxílio Brasil, que era o antigo Bolsa Família, e até mesmo outros benefícios assistenciais. Então, geralmente, os ACS cadastram a pessoa, mas como esses campos de renda existem tanto no cadastro individual e no cadastro domiciliar, como eles não são obrigatórios, geralmente não é feita essa pergunta. Mas só lembrando o seguinte: assim como existia no Bolsa Família e hoje existe no Auxílio Brasil a necessidade de fazer acompanhamento a cada 6 meses, a pergunta é para você, gestor: será que todo o público do Bolsa Família ele é cadastrado? Pergunta 1. Será que todo o público do Bolsa Família que é cadastrado é visto como público vulnerável? Ou seja, será que as suas informações estão qualificadas ao ponto de melhorar o repasse do seu recurso? 100 pessoas, se você for do rural remoto, paga R$ 800. Se você for do rural remoto, mas com vulnerabilidade, paga R$ 1.000. Olha a diferença. E você sabe, gestor, profissional de saúde, apoiador do COSEMES, que o quanto é difícil a gente ter dinheiro para aplicar na manutenção e na melhoria dos seus serviços de saúde. Então, às vezes, a jogada não é aumentar a base cadastral, mas sim qualificar a base. E olha que a gente ainda nem falou das condições de saúde. Eu estou falando das condições socioeconômicas e da faixa etária. A faixa etária é fácil, mas as condições socioeconômicas é muito difícil. Você ter um cadastro bem qualificado. E detalhe, pouco se fala do cadastro simplificado. O cadastro simplificado é aquele que é feito na unidade de saúde, por qualquer profissional de saúde, geralmente na recepção. A maioria dos estados aqui conectados dá valor para o cadastro que é feito pelo ACS. Mas eu posso ter, em muitas situações de atendimento de pessoas, que fica invisível ao Ministério da Saúde somente porque não fez o cadastro. Apesar de falar de tecnologia ser maravilhoso, e aqui a gente está junto graças à tecnologia, muitos municípios não terão prontuário eletrônico tão rapidamente quanto desejado. Depende do CDS, depende de ficha. E a gente não pode transformar CDS em sinônimo de baixa qualidade de processo de trabalho, de registro e de informação para o Ministério da Saúde. Muitas vezes, eu posso ter um município muito bem ranqueado, não exatamente pela tecnologia aplicada, mas sim pela qualidade da gestão da atenção primária, da gestão da informação em saúde e da gestão dos resultados. Então, por isso, como a gente tem coordenadores aqui presentes, o coordenador de atenção primária, ele não precisa ser aquela pessoa que domina a informação como técnico da informação em saúde. Ele precisa entender o processo, precisa entender de legislação, precisa entender das regras de financiamento e precisa saber criticar seus resultados. Gestor que não lê e gestor que não avalia não está sendo gestor.
está sendo um cargo administrativo em uma posição de poder. Então, muitos gestores falam conosco, eu quero entender isso, quero entender alguma coisa. A primeira pergunta que a gente deveria fazer é, você leu a última portaria? Você leu a última nota técnica? Muitas vezes a gente tem fragilidade de resultado por ausência de leitura. Tá? O Thiago levantou a mão. Pode falar, Thiago, à vontade. Caso não, a gente vai continuar. Tá bom? Pode falar. Oi, Jamerson, boa noite, Pode tudo falar, meu bem? amigo. Uma Como é honra. que você tá? Tranquilo? Que bom. Eu perdi o início aí, não ficou esclarecido para mim se poderia já estar fazendo perguntas, né? A gente pensou em deixar para o final, mas eu acho que pode até ficar mais fluido fazer as perguntas agora, até porque vai ficar registrado, né? Já está sendo gravado. Ótimo. Não, Jamerson, eu estava observando no sistema, eu não cheguei a um denominador se realmente isso influenciava ou não, que é uma dúvida para mim, né? Em relação a esses cadastros aí que são realizados pelo ACS, e quando eu vou colocar esse paciente no sistema ou observar o cadastro dele, que é simplificado, realizado pela recepção, eu noto que algumas informações são divergentes, né? No caso, por exemplo, Sim. eles não conhecem a microárea na hora de fazer esse vínculo, né? Isso influencia em algum requisito na hora dessa ponderação. Eu Ótima devo pergunta. fazer Opa, desculpa, o que foi? Ótima pergunta. E eu fico preocupado com isso, né? Porque eu noto que realmente muitas das pessoas, elas estão nesse cadastro simplificado sem área e sem microárea, não tem um Sim, vínculo. E quando eu vou para o cadastro realizado pelo ACS, eu vejo que essas informações elas estão completas. Então, eu estou num sim. trabalho imenso que é estar fazendo esses dois protocolos, né? De estar vendo tanto um como o outro. Vamos lá. Isso interfere? Não interfere, felizmente não interfere. O Previne Brasil, ele entra em choque com muito daquilo que a gente conhece da atenção primária. A atenção primária nos leva a pensar o território com a obrigatoriedade de acompanhamento de ACS e que seja acompanhado por um agente comunitário de saúde. Uh, mas eu posso ter pessoas que moram em área coberta e não têm acompanhamento de ACS. O cadastro simplificado nada mais é do que uma ferramenta do Ministério da Saúde para tornar visível uma pessoa que não é acompanhada por ACS, mas que você vai cadastrar e vincular. O termo vinculação no Previne Brasil não tem a relação de acompanhamento. O termo vinculação no Previne Brasil é completamente diferente da PENAB. A vinculação no Previne Brasil é uma relação de informação. Você é cadastrado e vinculado a uma equipe, mas sem necessidade da existência de ACS. Quando você faz o cadastro simplificado, você não vincula ninguém a ACS. Ninguém. Você vincula a uma equipe de saúde. Você está dizendo que aquela pessoa que foi atendida naquele momento e passou por um processo de cadastro possui uma relação de informação com aquela equipe. Não necessariamente que ela vai ser cadastrada por um ACS e que nem vai ter ACS para acompanhá-la. E o atendimento vai ser válido e vai gerar pagamento sem nenhum problema na captação ponderada. William? Jonas, é até bom a gente dar uma pontuação nessa tua fala. O que acontece? Muitos gestores têm essa dificuldade. Né? Eu, no município que eu trabalhava, tinha essa visão. O que é uma área com cobertura? É uma área onde tem o ACS. E a gente tinha muita dificuldade, por quê? Porque tinha um déficit do recurso humano do ACS. Por exemplo, quando a gente criou novas equipes, houve muitas críticas porque você vai criar equipes com dois ACS, mas eram áreas onde não tinham, colocamos unidades onde a população não tinha acesso. E aquela unidade, ela passa a ser financiada pelo Ministério. Aí vem aquela dificuldade, mas eu tenho dois ACS para 4.000 pessoas, como todos sabem, ou quem não sabe, é a responsabilidade por equipe. Então, eu sempre colocava isso, vamos trabalhar o cadastro simplificado. Por quê? Não é só obrigação do agente comunitário de saúde. O recepcionista pode fazer esse cadastro, o enfermeiro pode fazer esse cadastro, o médico pode fazer esse cadastro, o dentista pode fazer esse cadastro. Aí, quando vocês levam isso lá para esses profissionais, eles vão dizer:
e você está colocando um serviço a mais para mim, não estou colocando um serviço a mais para você. Isso faz parte da política da atenção primária, trabalhar a população cadastrada. Então, a equipe de estratégia, ela tem que, como o próprio nome ele já diz, é a estratégia de saúde da família. Então, a gente tem que trabalhar essas particularidades de cada região. Independente se você tem 2 ou se você tem 10 ACS, você tem que dar conta das 4.000 pessoas. Né? Então, isso que a gente tem que levar para a ponta. O gestor, às vezes, ele tem essa dificuldade, porque parece que está sobrecarregando a equipe, mas não é, gente. Isso é a atribuição da equipe. Quem trabalha estratégia de saúde da família, saiba que você vai trabalhar dessa forma. Trabalhar sabendo quem está no seu território. Quem são essas 4.000 pessoas? Aí você vai perguntar também, mas se eu não tenho acesso, como é que eu vou fazer? Você tem lá a paróquia do bairro, você tem lá o terreiro que está lá dentro do território, você tem lá a liderança comunitária. Todo mundo tem que trabalhar integrado com a estratégia de saúde da família, com a UBS. A gente tem que criar vínculo com todos da comunidade. Isso facilita muito o trabalho. Muito mesmo. A gente sabe, nem imagina o quanto. Quanto mais a gente sair um pouco da estrutura da UBS e percorrer nosso território todo, a gente tem uma facilidade muito grande de cadastrar essas 4.000 pessoas por equipe. Muito mesmo. Perfeito. Então, isso eu estou falando porque a gente conseguiu fazer esse movimento. Não é algo que eu estou dizendo para vocês de maneira só teórica. É algo que a gente tem que levar na prática. É fazer movimentos dentro do território da estratégia. Trabalhar muito além dos muros que a gente tem da UBS. Tá? Mas continuando aí, Jamerson, para você prosseguir na apresentação. Eu gostei muito da fala do William, porque eu sei dos resultados que deu no município que ele trabalhou, porque o valorizar do cadastro simplificado é o desconstruir a ideia da atenção primária que nós somos donos de alguma coisa. A gente não é dono do território, a gente não é dono do usuário, a gente está servindo ao território. Então a gente não pode acorrentar o usuário a que ele procure o serviço no bairro a qual ele mora, porque a vida não é assim. Pouquíssimas pessoas têm a leveza de trabalhar no mesmo local onde mora. Então, a busca dela por serviço, ela não vai se comportar por endereço. Então, a atenção básica, ela tem que permitir cadastros dentro do município que não sejam presos somente por local de moradia. Então, quando eu permito o cadastro simplificado como possibilidade de gerar vínculo e gerar uma leveza no processo, a equipe ela vai realmente conhecer quem está consumindo, é uma relação de consumo, mas gradativamente se torna uma relação não somente de entrega de serviço, mas também uma relação de confiança entre quem busca o atendimento e quem atende, tá bom? Então, não vai ter nenhum problema, como o Thiago trouxe a pergunta. Sim, gradativamente, Thiago, o teu banco de cadastro simplificado vai ser cada vez maior. E é um processo de gestão e de reflexão. Você vai ter um público acompanhado por ACS e um público que não é acompanhado por ACS. É por isso que quando a gente chega nesse slide, a gente abre a seguinte pergunta. Será que a sua base cadastral hoje traduz o seu território? Muitas vezes ela traduz mais congelado no tempo e há muito tempo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Antes do Previne Brasil, antes até mesmo do ESUS, ainda no velho SEAB, eu falo velho SEAB porque já tem um tempo, as pessoas só pediam, os enfermeiros só pediam para os ACS atualizar o território a cada 1 ano. O Previne Brasil, ele trabalha em regras de 4 meses de reavaliação de resultados, 4 meses. É claro que alguns indicadores têm regras de até 3 anos, 6 meses, mas lembre-se, os resultados que você entrega são reavaliados a cada 4 meses. Significa dizer que ao longo de 4 meses, se você puder reavaliar e atualizar o seu território conforme a demanda e possibilidade, faça. 1 ano é muito tempo para o seu banco cadastral ficar parado. Você perde a possibilidade de saber quem entrou, quem chegou, quem saiu, quem adoeceu, quem se curou, quem morreu, quem nasceu.
Então, o território ele tem que ser tão vivo quanto a informação da sua base cadastral, tá? Lucinéia, você levantou a mão, gostaria de falar? Caso não, a gente vai continuar, tá bom? Então, essa pergunta ela tem que incomodar vocês. E geralmente a base cadastral ela não é tão viva dessa forma. Alguns ECS estabelecem regras que não são regras regulares e muitas vezes nenhum coordenador de atenção básica sabe que dessas regras que os ECS criaram. Por exemplo, eu não vou cadastrar casas de kitnet ou regiões onde tem muita mutabilidade de pessoas, a pessoa fica pouco tempo. Só que a gente não tem como prever que essa pessoa que alugou uma kitnet, ela vai ficar uma semana ou 5 anos ali. E essa pessoa que chegou ontem, ela pode precisar do serviço amanhã da atenção primária. Ela pode ser um caso da varíola, que chegou de outro estado e que esse trânsito de pessoas que está cada vez maior, ele é um desafio, tanto para a atenção primária quanto para a vigilância e saúde. E detalhe, enfermeiros e profissionais da atenção primária. Se nós da atenção primária não aprendermos com a vigilância, ou seja, não dermos o valor devido aos números, a gente vai estar fazendo um trabalho de baixa qualidade. Todo o processo de trabalho, ele vai ter resultados, e não é só a vigilância, e eu falo vigilâncias no plural, que deve dominar o processo e a arte de avaliação e de monitoramento de resultados, porque eles dão aula sobre isso. A gente está aqui com Mairlan também, que é da área da vigilância, coordenadora da vigilância aqui do Estado, Departamento de Vigilância, conectada aqui com a gente, e ela sabe o quanto é importante dominar números e processos avaliativos. Mas não é só a vigilância que pode dar aula sobre isso. A atenção primária tem que devorar números. A gente não pode ser surpreendido com surtos. Tá bom? E aqui, nossa primeira crítica. Tá bom? Nesse caso, nós estamos mirando no estado do Maranhão, mas eu estou sugerindo que outros estados possam fazer. Tá? O que é que a gente fez aqui? A gente fez uma análise de dezembro a abril do banco cadastral. E mesmo que a gente tenha visto pequenas oscilações, quando comparamos o total de pessoas cadastradas em dezembro com o total de pessoas cadastradas em abril, a oscilação é inferior a 2%. Em cenário estadual é muito pequeno. Significa dizer que a gente quase que enlouqueceu um período inteiro de 4 meses esperando a nova nota do ISF. E a chave do cofre estava todos os meses na nossa frente, que era a captação ponderada. Hoje, o estado do Maranhão, de acordo com o Ministério da Saúde, tem uma expectativa de 7.153.262 pessoas. O parâmetro de cadastro é um pouco menor, porque nem todo município tem a cobertura 100%. Então, o parâmetro de cadastro é 6.403.000, quase 1 milhão abaixo. Hoje, o que nós temos em banco cadastral válido para os 217 municípios do Maranhão, dividido nas suas 19 regiões de saúde, é de 5.722.061, gerando uma cobertura diante do parâmetro de quase 90%, o que é uma cobertura muito boa, porque a maioria dos nossos municípios são pequenos, são de rural adjacente. Então, o esforço cadastral para chegar em 100% é de 681.010. E a gente teve um crescimento tímido, muito tímido. O que acontece? Os municípios que já têm 100% de cobertura, como estão colocando aqui, muitas vezes entram em um platô de não mais cadastrar pessoas. E aí tem-se um risco, e eu vou dizer qual é o risco. O Ministério da Saúde nos leva a pensar que o parâmetro é o ideal, mas a regra do Previne, a partir do momento que sua nota de ISF é igual ou superior a 7, ele continua pagando os cadastros novos. Então, se o seu município já chegou a 100%, por favor, continue conversando com os ACS para manter a base atualizada e, se houver necessidade, cadastre novas pessoas. E se você que está na sua unidade de saúde está recebendo pessoas que flutuam, ou seja, pessoas que vêm na sua unidade, não moram na sua área, mas que vão lá e consomem seus serviços, cadastre. A gente tem um vídeo lá no canal, que é o Descomplicando Saúde Coletiva, lá no YouTube, onde tem um vídeo pequenininho que diz o seguinte: na dúvida, cadastre.
Ah, mas ele não mora aqui efetivamente. No entanto, ele é um consumidor regular dos seus serviços. Na dúvida, cadastre. Essa, na dúvida, cadastre, é o cadastro simplificado, tá bom? Não vai ter acompanhamento de ACS, pode estar em área coberta ou não coberta, pode ser o endereço de uma kitnet ou de um hotel, mas se está ali consumindo regularmente seus serviços, essa pessoa precisa ser vista e o Ministério vai pagar por ela. Só para vocês terem ideia, e isso é uma ideia que eu alinha com o William, e ele já aplicou isso muito bem, nos 217 municípios do Maranhão, somente 89 municípios de 217 conseguiram aumentar sua base cadastral e gerou impacto financeiro. 128 municípios ficaram sem mexer ou diminuíram. Vocês perceberam que um estado grande, 217 municípios, somente 41% conseguiram fazer caixa? Conseguiram aumentar o seu faturamento, entendendo que é interessante aumentar a base de cadastro? Mesmo que o meu município ainda não chegue a 7%, mas eu tenho chão para chegar assim, cadastre. Não pense que o cadastro ele te obriga a ter ACS. Não é. A ACS é uma ferramenta maravilhosa dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da atenção primária. Mas se você puder cadastrar, fazendo um cadastro simplificado, faça. Tem o mesmo peso na hora do faturamento. A gente tem aqui algumas colaborações, por exemplo, da Michelle aqui no chat. No meu município tem 3 equipes de saúde da família. Se a pessoa de outra equipe quiser ser atendido, na minha saúde da família, eu tenho que fazer o cadastro simplificado? Não. Se ele já for cadastrado na equipe dele de origem. Mas se ele não for cadastrado, não tem nenhum problema eu morar na zona rural e ser atendido na zona urbana. Lembre-se sempre da frase, na dúvida, cadastre. O que é que isso significa? Se naquele momento a pessoa disser, não tenho certeza se sou cadastrado ou não, aí sim, você cadastra. Se você tiver prontuário eletrônico, quando você fizer a pesquisa pelo nome dela em qualquer prontuário eletrônico, vai aparecer o nome dela na base local. Porque o prontuário eletrônico tanto olha para a base do Senes, quanto olha para a base local. E ele vai te dizer o seguinte, perdão, Senes não, cartão SUS. Olha, essa pessoa não faz parte do teu banco local. Quer cadastrar? Então você tem 3 possibilidades, tá? Então, na dúvida, sempre cadastre. Tem uma outra pessoa aqui, que é a Gleice, que fez uma pergunta. Jamison, o que você me diz de pacientes que pertencem a outro município, mas vêm sempre sendo atendido no meu município? Devo cadastrar? Maravilhosa pergunta. E se minha população ficar superestimada? E se esse paciente quer vir para outra consulta médica? O agente de saúde não tem como acompanhar. Lembre-se, Previne Brasil tem regras diferentes da PENAB, apesar de ser a regra de financiamento da atenção primária. O Previne Brasil, ele aceita cadastro simplificado e cadastro simplificado ele não conclui com vinculação à ACS, ele conclui com vinculação à equipe, tá bom? Então, se eu sou de outro município e vou regularmente consumir serviço na sua equipe, na dúvida, cadastre. Muitas vezes a gente não tem como saber onde ele está cadastrado, quantos endereços ele tem. E como é que você vai fazer isso? Pegue um endereço e gere o cadastro. Ah, mas pode ser o endereço de um hotel? Pode. Pode ser o endereço de uma kitnet? Pode. Pode ser o endereço, qualquer endereço, e eu posso vincular minha equipe? Pode. O importante é que o Ministério vai dar visibilidade àquilo que você está fazendo, e você vai, a partir do cadastro simplificado, você vai gerar recurso para captação ponderada e poderá ajudar nos seus indicadores de desempenho. Por exemplo, eu posso ser hipertenso, diabético, e é todo aquele atendimento que fizer, ou gestante, ou uma criança, né? Gestante é muito comum, é verdade, fazer o tour durante o pré-natal. Começa em um município, vai para o outro, volta para o município de origem, né? E ainda faz o tour entre equipes. Isso, elas têm essa dúvida. Eu tenho uma gestante que é de uma outra equipe, e ela quer vir para cá porque ela gosta da enfermeira, gosta do médico, ele tem aquela sensibilidade de atender melhor, aí criou o vínculo, aí ele fica preocupado, mas não vai cair no meu indicador. Aí, essa é a maior dúvida de alguns enfermeiros. Não vou atender ela, fica pela questão, porque não vai ser produção para mim. Ele deixa até aquela sensibilidade da assistência e fica focado no Previne Brasil, Previne Brasil, Previne Brasil.
E esquece que ali tem uma pessoa, um ser humano que precisa de assistência. E é impossível, é importante repassar que a questão do indicador ele vem para quem é a gestante cria vínculo, onde ela teve mais atendimentos. Isso é importante repassar porque é uma dúvida que muitos têm, que a gestante vem de outro território, de uma outra unidade, mas ela está fazendo pré-natal aqui comigo. Então, para onde que vai esse indicador? Vai para a origem dela, onde ela fez as 9 consultas, pelo menos 9 consultas, ou 6, 7. Então, lembrando bem que é sempre onde ela cria vínculo, onde ela tem maior número de consultas. Perfeito. Detalhe, quando a gente fala cadastro simplificado, é sempre no endereço do seu município. Não há como fazer um cadastro simplificado e colocar o endereço de outro município, certo? Cadastro individual ou cadastro simplificado sempre deve ser feito com o endereço da sua base local. Lembrando, o Ministério da Saúde trabalha com uma expectativa de população do IBGE e essa expectativa da população ela já pode estar desatualizada. Então, não tem nenhum problema em a gente encontrar municípios com 105, 106, 110, 120%, porque houve um boom de crescimento. E está correto. Isso não foi previsto pelo IBGE, não tem nenhum problema. Então, desconstruam a ideia de que meta ou parâmetro ela não pode ser superada, não tem nenhum problema. Pode ser superado sim, tá? E a gente vai discutir isso até nos indicadores. Só para vocês terem ideia financeira, o estado do Maranhão, ao todo, seus 217 municípios, recebeu em janeiro 39.517.806,40 reais. Em junho, e essa informação foi liberada ontem, recebeu 39.941.682,10. Ou seja, o crescimento de financiamento em todo o estado do Maranhão foi de R$ 423.875,70. Significa 1,1% do financiamento. Pessoal, a gente está deixando de faturar. Simples. É muito mais fácil faturar na captação ponderada do que faturar no desempenho. Dos municípios que cresceram vão achar lindo ter 2 mil a mais, 15 mil a mais, 20 mil a mais na captação ponderada. Mas os municípios que não mudaram nada e podiam ter melhorado, o secretário de saúde começa a olhar para o lado. Tá, os meus custos estão aumentando, a minha população está aumentando. E por que os meus recursos não podem aumentar se depende de mim essa linha? Então é necessário ter esse cuidado e refletir. A gente não está falseando informação. Lembrando o seguinte, aqui está chegando várias perguntas. Existem 2 parâmetros que a gente tem que prestar atenção. É o de cadastro e logo depois que eu fizer o cadastro, é qualificar a informação. Ok? Mas o meu cadastro simplificado não vai ajudar nos indicadores. Mentira. Todo cadastro ajuda nos indicadores. É claro que o cadastro individual, como ele é mais completo, ele pode vir a impulsionar com maior poder os indicadores 6 e 7, que é de hipertensão e diabetes. Mas qual é a regra para os 7 indicadores de desempenho? Que a pessoa atendida seja cadastrada e vinculada a uma equipe. Se você fizer isso, dá certo. Então, a gente muitas vezes se preocupa de uma forma muito elaborada e deixa de fazer o básico. Aqui a gente está mostrando que a gente está deixando de fazer o básico. Não sei quantos de vocês gostam de cozinhar. Eu gosto muito de comer, estou gradativamente aprendendo a cozinhar, que é muito difícil. E não é muito difícil fazer o simples bem feito. Fazer um arroz branco bem feito, às vezes é muito mais difícil do que você copiar uma receita de um prato elaborado. É a mesma coisa a gestão da informação. Se a gente souber, primeiro, o quanto a gente precisa cadastrar, é muito melhor, primeiro, a gente impulsionar o cadastro e depois a gente cuidar da qualidade. Ou seja, antes de se preocupar com o nascimento da criança, se ela vai ser bonita ou não, a criança precisa nascer. Eu tive uma professora maravilhosa, enfermeira, que ela fazia a questão da redução da mortalidade infantil. E esse, bom, a gente primeiro vai se preocupar com o básico,
que é o pré-natal. Depois a gente vai se preocupar também com o básico, com um bom parto. Depois a gente vai se preocupar também com o básico, que é o acompanhamento nos primeiros 27 dias. Ótimo. Se a gente fizer isso, a gente consegue reduzir a mortalidade infantil, mas investindo primeiramente na atenção primária. Não é na qualidade do parto em si, mas a gente começa com o básico. O básico é o pré-natal. Porque o parto é um processo natural, que pode ser, na maioria das vezes, relativamente simples. É claro que de 5 a 10% podem gerar risco, e esses precisam de mais estrutura. Então, vamos fazer o básico. E aí eu vou chamar a atenção em falas de pessoas que eu gosto muito e que eu apoio o trabalho. Parem de se comparar com todo estado, se comparem dentro das suas tipologias. A gente já vai dar uma dica aqui muito importante para vocês. Em qualquer estado que está conectado aqui conosco, aqui a gente tem Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo, Paraíba e outros, além do Maranhão. O ranking estadual, ele só leva a uma falsa ideia de colocação se você não se comparar com seus pares. Então, o estado do Maranhão tem 41 municípios em tipologia urbana que agregam, todos eles juntos, 3.817.000 pessoas, equivalendo a 53% do estado. É mais da metade do estado. Qual é a outra categoria que tem mais gente? É a rural adjacente, com 119 municípios e 2 milhões de pessoas. Aonde é que eu tenho menos gente? No intermediário remoto, somente com 64 mil pessoas em 3 municípios. E aí depois eu venho rural remoto e intermediário adjacente. Então, se você quer comparar os seus resultados, não compare dentro da região de saúde ou com todo o estado. Compare dentro da sua tipologia. Que aí você vai comparar um município de 100 mil pessoas com outro município de 100 mil pessoas. Você não vai comparar um município de 6 mil pessoas que tirou 10 no ISF com um município de 1.300.000 pessoas que hoje está com nota 6. Porque as realidades são gritantemente diferentes. Tá? Então, o que a gente fez aqui para o estado, a nossa dica é que vocês façam para os diferentes estados que estão aqui. E aqui a gente chega num segundo grupo de reflexão. Primeiro, gestor, pessoal da regional, tá aí o Aristeu, que é o coordenador das regionais aqui do estado do Maranhão. Aristeu, converse com as suas lideranças das regiões de saúde e pergunte o seguinte: a base dos municípios está atualizada? Primeira pergunta. Porque tem gente que está atualizando ainda somente uma vez ao ano. Segundo, a minha base cadastral atende ou supera o parâmetro? Se superar, maravilha. Aí o seu dever de casa é olhar para o seu ISF, que é o indicador sintético final, que tem que ser igual ou superior a 7, para você receber acima de 100%. Terceiro, as informações qualificadas são informações qualificadas e envolvem a população vulnerável? Porque se eu fizer essas 3, eu vou começar a refinar o processo. Como é que eu vou refinar o processo? Se o seu público que você atende, se todo ele é visível. Se alguém for invisível, ou seja, se você atende pessoas que você não cadastra, você não recebe por isso. Segundo, e o que é que significa 100% cadastrado? Muitas vezes a gente acha que tem 100% de cobertura e tem uma cidade inteira que a gente não conhece. Geralmente na periferia, na zona rural ou onde não tem cobertura. E se aquelas pessoas que não possuem acompanhamento por ACS estão cadastradas. A gente não pode achar que somente quem tem acompanhamento por ACS que vai consumir os nossos serviços. E aí a gente vai começar a falar do pagamento por desempenho, dos rankings, que todo mundo quis saber, ficou enlouquecido, ficou revoltado, mas a gente vai falar sobre ele, que é a avaliação da qualidade. Antes de começar, tem essa informação aqui para vocês, gestores, profissionais de saúde, assessores, consultores. Pessoal, só confirma comigo, o som para todo mundo está baixo ou para algumas pessoas está baixo? Só confirme, por favor. Então, ótimo. Então, tudo bem, obrigado. Vamos ler aqui. Essa informação é dessa semana e ela é oficial. Buscando promover a escuta aos gestores e premissa e responsabilidade tripartite, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, SAPS, informa que verificará a metodologia
utilizada na apuração dos resultados dos indicadores de pagamento por desempenho do Previne Brasil no primeiro quadrimestre de 2022, porque todo mundo reclamou dos resultados. É claro que aqueles que não reclamaram é porque teve a sua nota aumentada, mas eu vou mostrar o que é que aconteceu com todo o país. Dessa forma, a SAPS, essa informação é do Ministério da Saúde, a SAPS reafirma seu compromisso para a qualificação do seu banco de dados, do CISAB, bem como a aplicação das regras estabelecidas na metodologia dos indicadores de desempenho e permanece com monitoramento contínuo para que não haja prejuízo no repasse dos recursos financeiros aos municípios e Distrito Federal. Por que eu trouxe essa informação? E ela é do Ministério da Saúde. Porque quando foram publicados os resultados, gerou-se um grande tumulto, principalmente em alguns indicadores. Mas antes de falar sobre isso, eu vou dar uma dica que é muito importante. Os nossos 7 indicadores, eles têm parâmetro e têm meta. O parâmetro é o conceito maravilhoso, é onde toda pessoa atendida, ela tem que ser atendida e bem registrada, e bem cadastrada. Qual é o problema? Muitos municípios só estão mirando na meta. A meta, muitas vezes, está longe do parâmetro. Então, o município que bate meta não significa que tem uma ótima qualidade de atenção primária. Você quer bater no peito e dizer, eu realmente faço uma ótima atenção primária? Pergunte, você está olhando para o seu parâmetro? Porque o parâmetro é o que é difícil de fazer. É aquele critério ouro, melhor padrão, padrão refinado, uma atenção primária de extrema qualidade. E isso para os 7 indicadores tem parâmetro e meta. A dica é, você está olhando para qual lado? Parâmetro ou meta? Se você está tentando chegar no parâmetro, por exemplo, eu quero que 100% das minhas gestantes, aquelas que eu atender, sejam captadas antes da 12ª semana e que façam pelo menos 5 consultas. Se você ficar 2% abaixo do parâmetro, você fez 2 vezes a sua meta. Não tem como você fazer um serviço de baixa qualidade. E isso eu falo para municípios de pequeno porte, municípios de médio porte, municípios de grande porte. A gente está sendo educado a se acostumar com a meta. E eu estou convidando vocês a olhar para o parâmetro. Tá? Fazer isso é balançar os coordenadores de atenção primária, coordenadores de saúde da mulher, coordenadores de imunização, coordenadores de doenças crônicas, coordenadores de saúde do adulto, para entender que se a gente quiser fazer um bom trabalho, a gente não pode se acostumar com o regular. A gente não pode achar que a cada 10 gestantes, se eu fizer pelo menos 4, eu faço um trabalho bem feito. Não, você não fez um trabalho bem feito. Tem 6 pessoas que você deixou de atender e oferecer um bom serviço. Então está na hora da gente começar a se mover. Se o estado do Maranhão, se o estado do Espírito Santo, se o estado da Paraíba, do Mato Grosso, do Paraná quiser ter resultados exemplares, é necessário deixar de trabalhar pela meta e entender que é necessário trabalhar por parâmetro. Isso é uma posição tanto ética quanto estratégica. Tá? Não dá para achar. Quem tem filho vai pensar o seguinte: olha, filho, qual foi a sua nota hoje? Eu tirei 7. Mas qual era a possibilidade? 10. Você vai ser um pai que vai ficar feliz em bater palminha pelo 7? Não. É claro que se na nota anterior ele tirou 3 e agora ele tirou 7, foi um crescimento. Mas qual vai ser o nosso cuidado com os nossos filhos e municípios? Pessoal, parâmetro de qualidade é para cima, não é uma linha. Na próxima, a gente vai dizer o seguinte: olha, qual é o seu parâmetro? O seu parâmetro não é 7. A gente não quer uma nota regular para passar. A gente quer ser uma nota para que seja o melhor da sala. E o melhor da sala não é aquele que tira 8. O melhor da sala é aquele que faz o melhor do que todos. A gente vai ter que mirar no parâmetro. Outra coisinha que eu queria chamar a atenção de vocês. Muitos municípios levaram um susto porque estavam viciados na escrita das notas técnicas 3 e 11. Ou seja, o Ministério da Saúde vai pontuar um grupo de indicadores a cada quadrimestre. Que risco, que cilada. O território ele é integral. O que é isso? Eu vou ter demandas variadas de domingo a domingo.
E eu não posso esperar um quadrimestre por vez para... esse primeiro quadrimestre eu vou trabalhar somente com pré-natal. O próximo quadrimestre eu vou trabalhar com pré-natal, imunização e saúde da mulher. E o próximo quadrimestre eu vou lembrar também das doenças crônicas. Isso é burrice. E você está fazendo uma seleção de que somente as pessoas com doenças crônicas vão receber um bom atendimento somente a partir de setembro. Ou seja, todo hipertenso diabético vai passar 2 quadrimestres com atendimento de baixa qualidade. Quem fez isso se deu mal. Quem fez isso teve um baixo rendimento nos indicadores. Tá bom? Então, se o seu território é integral, você tem que fazer avaliações integrais. E aí o ranking? A gente não vai trabalhar ranking estadual, meninos e meninas, por quê? Diferentes pessoas, diferentes municípios geram diferentes contextos. O que é que significa isso? Eu trouxe essa imagem aqui só para provocar um pouquinho. Aqui está a distribuição de avaliação por estudo geográfico. Primeira coisa, o estado do Maranhão, tristemente, não teve nenhuma nota 10. Sim, não teve. Segundo, a nossa maior nota está entre 6, acima de 6,9. Mas a gente também está sapecado entre 3,9 e 7. E existem municípios abaixo de 4. E estão distribuídos em todo o estado. Em todas as regiões de saúde. A gente deseja que o Ministério avalie, ele escreveu isso sobre a possibilidade. Qual foi o problema? Ele já pagou por um resultado que ele publicou uma semana antes. Então ele demorou 1 mês e meio para publicar os resultados e ainda publicou um resultado que foi questionado pelo próprio Conasenes. E agora saiu essa nota essa semana. Então, sim, existe a possibilidade, não é a certeza e nem a segurança, que os resultados serão reavaliados. Olha só, vamos olhar, isso aqui é ranking nacional. Para quem gosta de matemática, olhem lá embaixo a última linha, antes de ficar vesgo olhando os seus estados. Criamos a linha mediana para vocês terem uma ideia do que é a realidade do Brasil. Então, por exemplo, no primeiro indicador, a realidade do Brasil, a mediana, ou seja, o resultado real, é aquele que junta mais gente, é de 40%. Ou seja, próximo da meta, que é de 45%, mas 5% abaixo. O estado do Maranhão ficou 10% abaixo da meta, então ficou abaixo da mediana do Brasil. Alguns estados superaram, mas não muita coisa, porque o estado que mais pontuou, ou o Distrito, junto com o Distrito Federal, foi o Distrito Federal, logo depois o Ceará e o Mato Grosso, junto com Rondônia e Santa Catarina, com os maiores percentuais, mas não muito distantes. Da onde vem a informação do BPC? Quando a gente coleta o NIS, lá no cadastro individual, o NIS ou o PIS, que o Ministério da Saúde cruza as bases e vai saber se a pessoa recebe ou não algum benefício. Tá bom? O segundo indicador, o estado do Maranhão teve 67%, parabéns ao estado do Maranhão e aos estados que superaram a meta, que é de 60%. E a mediana do Brasil está 2% acima da meta, o que é ótimo. Quais foram os estados que deram um show? O Amazonas, parabéns para o Amazonas, norte do país. Alagoas, Nordeste, com 75%, muito bom. Distrito Federal, 74%, bom. Rondônia, 69%, Roraima, 72%. Esses estados apresentaram os maiores percentuais do estado. E o estado do Maranhão com 67%. O terceiro indicador, saúde bucal. A mediana do país é 46%. E, felizmente, parabéns ao estado do Maranhão, que teve 51%. Ficou acima da meta. E bateu a meta. Isso é bom. Quais foram os estados que pontuaram mais? Alagoas. Alagoas está dando um show, viu? Amazonas, também. Paraíba, com 62%. E os outros ficaram abaixo. Né? Estão abaixo já dos 60%. Eu tenho alguns estados com maior preocupação, por exemplo, o estado do Pará com 39%, o estado do Amapá com 40%, o Acre, que realmente é mais frágil, no norte do país, com 26%.
Aí que eu queria dar uma dica para vocês. Esses 3 primeiros indicadores não podem ter discrepâncias. Se a cada 10 gestantes que eu capto e faço um bom trabalho, essas 10 gestantes, elas têm que ter acesso a HIV e sífilis, os exames, e essas 10 gestantes têm que ter acesso à saúde bucal. Eu não posso ter resultados tão discrepantes. Se tem um primeiro, segundo e terceiro indicador que são diferentes, muito diferentes, significa dizer que a minha pasta pré-natal não está fortalecida. E a minha relação com a saúde bucal também não está boa. Pode falar, William. Você está mutado, William. Ok, Pontuando tá a ótimo. questão dos indicadores, os 3 primeiros indicadores, que são os indicadores da gestante. Foi essencial a tua fala, não pode ter essa desigualdade entre esses 3 indicadores. Porque é difícil entender, gente. Eu entendo que várias pessoas têm um processo de trabalho diferente na questão do atendimento de gestante, mas a gente precisa alinhar algo. É impossível, né, você não seguir, não acontecer o indicador como é para acontecer, se você não fizer o processo, além de captar a gestante até a 12ª, aproveitar a primeira consulta, a oportunidade que ela está diante de você, para fazer o teste rápido de sífilis, para fazer o teste rápido de HIV. Aí você pensa, eu vou marcar ainda a consulta com o dentista posteriormente, porque ele está cheio na agenda, a gestante está dizendo que não tem tempo, que ela vai lavar uma roupa, que ela vai ter que cuidar do menino, que ela já tem, que ela vai ter que ir para casa porque o marido está chamando. A gente tem que traçar uma estratégia para eles fazerem esses 3 procedimentos no mesmo dia. Nós não podemos deixar a oportunidade passar. Todo mundo vai ter sempre uma justificativa para não fazer. Vamos deixar aquela situação de fazer um dia só para teste rápido, fazer uma sala específica para teste rápido. Então, por isso eu não vou fazer no momento do pré-natal. Eu sou enfermeiro, eu sou médico, eu estou diante da gestante, eu aproveito aquele momento para fazer o teste rápido. No primeiro minuto, você já vai explicando, enquanto você está consultando a gestante, o resultado já está sendo elaborado e, posteriormente, você passa para a paciente. Assim como a questão do dentista. A gente tem que aproveitar para ser aquele momento. Ah, mas eu tenho facilidade porque meu dentista é acessível, próxima semana ele pode consultar, eu tenho uma agenda muito cheia, muita gente na minha unidade. Uma questão de orientação. Não é preciso o paciente sentar na cadeira. A gente pode iniciar com uma orientação e, posteriormente, marcar uma consulta. Mas a gestante, a partir do momento que ela está lá, ela já tem todas as dúvidas para a sua gestação, para os 9 meses, que tem que ser esclarecidas logo na primeira consulta. Vocês sabem, a primeira consulta é a consulta mais importante. Perfeito. É a mais importante, é a mais rica, é a mais demorada, né? É aquela que determina a qualidade se gera vínculo ou não, né? E aí tem aquelas perguntas, Jamerson, mas eu não domino, não tem como o município dominar todas as gestantes. Vai ter gestante que chega de viagem depois das 12 semanas. Vai ter gestante que está no meu município, mas ela sofreu um aborto anterior e ela tem medo de começar o pré-natal logo no primeiro trimestre, e ela vai esperar o 4º mês para ver se vinga a gestação e entrar no segundo pré-natal. Pessoal, mesmo que você não faça um pré-natal com 100% no primeiro indicador, mesmo que você não bata o indicador, porque o primeiro atendimento está depois da 12ª semana, você vai bater os indicadores 2 e 3. Ou seja, mesmo que ela chegue depois depois das 12 semanas, quando ela começar o pré-natal com você, que seja no 5º, 6º, 7º mês, comece com HIV e sífilis e imediatamente, no mesmo dia, faça o atendimento de saúde bucal. Existe uma leitura equivocada do indicador 3. Não é um indicador de saúde bucal, é um indicador da área de pré-natal. É a gestante com acesso à saúde bucal. E esse indicador ele é relacional. Ele vai avaliar a qualidade da relação da saúde da família com a saúde bucal. Não é somente um indicador de acesso. Então, se esse indicador vai mal, eu posso ter a saúde bucal tentando adiantar o serviço antes que essa mulher comece o pré-natal. Vai derrubar o indicador do mesmo jeito. É necessário que essa mulher primeiro inicie o pré-natal com médico ou enfermeira, que a ela seja agregada a condição de saúde de gestante ou
grávida, para que o atendimento posterior seja compreendido como acesso da gestante ao serviço de saúde bucal, tá? Então, gestante do meu município que chegou de fora, primeira coisa, cadastra com a endereço do seu município, não do outro, do seu município. Segundo, chegou depois de 12 semanas, não tem nenhum problema. Tu não vai pontuar para o primeiro indicador. Tu vai dar início ao pré-natal, vai fazer teste rápido de HIV e sífilis, vai fazer logo a consulta de saúde bucal e vai dar continuidade. Ela não vai pontuar para o teu indicador, mas vai ter pelo menos a possibilidade de continuar as consultas contigo. Segunda coisa, é necessário que a gente tenha que pensar o seguinte: pré-natal é uma condição de saúde super rica, não é doença, tá? É um processo de cuidado. Então, e a ele tem que ser visto de uma forma integral, porque essa mesma gestante, ela pode ser hipertensa e diabética. Então, uma mesma pessoa pode gerar pontuação para 5 indicadores. Se você fizer um pré-natal bem feito, vai pontuar para os 3 primeiros. Se ela for uma gestante de risco, por exemplo, acima do peso, que desenvolva hipertensão ou diabetes, se você fizer atendimento agregado à condição de saúde, hipertensão, lançar CID ou CIAP de hipertensão, mais o diabetes, e fizer a aferição de PA e a solicitação de hemoglobina glicada, com uma pessoa, você pontua em 5 indicadores. Tá? Então é necessário a gente pensar de forma ampliada. O indicador 4, na minha opinião, é o maior, é o maior nível de dificuldade para a gente bater a meta. Tanto que a mediana do Brasil é muito abaixo da meta, que é de 40%. Porque geralmente esse indicador, ele avalia as mulheres que não vão na estratégia. É o público que não consome os serviços da atenção primária. Esse indicador, qual é a redação desse indicador? Mulheres de 25 a 64 anos, 24 a 65 anos, perdão, que não fizeram o exame de material citopatológico de câncer de colo de útero nos últimos 36 meses, ou que nunca fizeram. Significa que é aquela mulher que pode morar em frente à unidade, mas ela não gosta do serviço da unidade, não confia no serviço da unidade, ela faz o exame fora e volta para você avaliar o exame. Esse é um indicador com maior nível de complexidade dos 7, e ele tem peso 2. Então vejam que a mediana dos estados é não bater o indicador. É claro que alguns estados mais se aproximaram do indicador. Por exemplo, quem pontuou mais de novo, aqui Alagoas está na frente, mas logo depois seguido pelo Amazonas, e o Rio Grande do Sul também com um resultado bom. Mas nenhum dos estados bateu sequer 25% ou 30%. É claro que alguns municípios podem ter resultados maiores, mas aqui eu estou olhando a realidade de todo o estado, tá bom? O indicador 5, que é imunização, tem uma meta altíssima, que é igual ao parâmetro. Um único indicador que a meta é igual ao parâmetro, de 95%. Altíssima. A minha vontade é que todos os indicadores fossem assim, mas não é, tá? Perdão, o indicador é peso 1, né? Porque os indicadores peso 2 é o indicador 3, o indicador 5 e o indicador 6. Vamos lá. O indicador de imunização, ele é delicadíssimo e super importante. Por quê? Muito melhor do que tratar pessoas é fazer com que elas não adoeçam. E além da educação em saúde, nada melhor do que investir em vacina, tá? Então, existem muitos fatores dificultadores. Nós estamos, ao longo de 2 anos e um pouquinho, enfrentando um processo contra a Covid-19, e que processos adicionais foram muito enfraquecidos, como o acompanhamento, como o atendimento a doenças crônicas, como a realização de grupos, como as outras vacinas. Então, é necessário ter muito cuidado, porque se a gente deixar e se a gente relaxar nas metas de vacinação, ao longo do ano a gente vai eclodir vários surtos. Ouçam isso. Nós já temos uma bagagem que favorece, nos últimos 2 anos, a redução dos percentuais de vacinação em todo o Brasil, por causa das estratégias de enfrentamento à vacina, perdão, à Covid, que a gente só falou de Covid nos últimos 2 anos.
apesar de todo bom profissional e gestor de atenção primária e vigilância falar e saber das outras vacinas, todo mundo falou da Covid. E a gente acabou deixando de ser integral. A gente olhou muito mais para o vírus do que para a pessoa. Então, alguns estados, me permitam os parabéns, Alagoas, mais uma vez, posso estar ficando chato, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins tiveram metas de vacinações muito mais próximas dos 95%. Gilmara, você gostaria de falar? Você está com a mão levantada, ou caso contrário, Sim, sim, pode sim, falar, Chama. por favor. Ainda é lá no indicador de hipertensão, né? Sim, Você falou aliás, de gestante. sim, sim. Na questão que quando você falou que a gente pode, se ela for hipertensa, mas aí eu fico um pouco preocupada se essa hipertensão é provisória, no período gestacional. E Não aí, tem logo nenhum depois, problema. e aí, se eu cadastrar ela como hipertensa, aí você sabe que a gente não tira a condição, né? O sistema não nos dá esse. Isso para a gente tirar a condição, ela não nos dá, né? O Mas sistema. olha E só, aí, eu então queria é saber muito se. melhor você agregar informação e gerar transparência e qualidade do que você não detalhar o que está movendo o atendimento. Se ela é uma gestante com hipertensão gestacional, uma diabetes naquele momento, ela precisa ser classificada com toda a riqueza de CID e CIAP possível. Até porque o percentual de gestantes hipertensas e diabéticas vai ser menor do que toda a meta de hipertensão que você tem que cadastrar e acompanhar. Então, é muito melhor ter transparência na informação do que a gente ter uma informação um pouco menor, correndo aquele risco. Eu não vou colocar porque o Ministério vai me cobrar depois do acompanhamento. Vai que essa pessoa possa, após o período gestacional, não baixar de peso, e aquela condição crônica de saúde permanecer, no caso da hipertensão. Então, a não utilização correta de CID e CIAP, ela é danosa tanto para os indicadores quanto para o acompanhamento de pessoas com doenças crônicas e diabetes. O Ministério da Saúde ainda falta muita clareza nas suas bases cadastrais, assim como nos resultados do CISAB. Sim, a gente viu já numa publicação que a gente colocou aqui na apresentação, que eles próprios estão sendo questionados pelo CONOSEMES e admitiram a possibilidade de ter informações frágeis. Então, por favor, não vamos deixar que essas situações empobreçam a qualidade de registro e da codificação do atendimento, tá? Outra coisa que é importantíssimo, o acompanhamento da gestação, ela tem que ser início, meio e fim. O sistema ele não encerra ninguém sozinho. Então a gente tem que encerrar a gestação e a gente vai acompanhar essa mulher com outras condições de saúde. Como essas informações serão processadas, a gente vai ter que pagar para ver. A gente vai ter que gerar informações para que sejam processadas e como isso vai ser processado no próximo quadrimestre, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó, que é os indicadores 5, 6 e 7. Todos eles, na maioria dos estados, estão abaixo da meta. Na verdade, 4, 5, 6 e 7. Aqui eu queria já mostrar o nosso calcanhar de Aquiles, não somente em relação somente ao Maranhão. Citopatológico, imunização, hipertensão e diabetes. Mas eu queria chamar a atenção aqui, ó. Hipertensão e diabetes têm muitos desafios. O comportamento do próprio usuário e o comportamento viciado também das nossas equipes e da nossa gestão. Qual é o comportamento viciado que eu quero trazer para vocês? O hipertenso, uma vez diagnosticado, ele só vai na unidade para aferir pressão, mas ele não quer ser atendido. Ele vai lá de novo para querer renovar a receita, mas sem querer ser atendido. E muitas vezes, mesmo de zona urbana ou de zona rural, alguns profissionais se submetem ou sucumbem à pressão do usuário, gerando a receita sem concluir com o atendimento. O processo é de acompanhamento, não é o processo cartorial de renovar a receita. Quem faz isso, além de empobrecer o indicador,
não existe a possibilidade de que esse hipertenso seja acompanhado. O que é que vai acontecer com esse hipertenso e com esse diabético? Ele vai eclodir na unidade com um processo de agudização de saúde e às vezes ele nem vai passar pela unidade, ele vai direto para uma UPA ou para um hospital. E a maior taxa de internação em qualquer hospital hoje do Brasil é de hipertensos e diabéticos, ou seja, de pessoas com doenças crônicas de saúde. No estado do Maranhão, os indicadores não foram bons. Foi de 21% e de 18%. Mas esses dois indicadores estão muito próximos da realidade do país. Todo o país não está bem em relação ao acompanhamento dos seus hipertensos e ao acompanhamento qualificado dos seus diabéticos. Tá? E a gente não deve se acostumar com isso de forma alguma e nem naturalizar essa baixa qualidade. Ok? Bom, aqui qual é a dica? Antes de dividir por tipologia. Quem nos conhece sabe que a gente faz isso. A gente analisa os indicadores, mas por evolução de série histórica. Então, o estado do Maranhão tem o seu primeiro indicador com resultados instáveis ao longo de 2 anos. Cresceu? Cresceu, mas não em uma linha mais estável. O segundo indicador tem apresentado um crescimento um pouco de melhor maturidade, tá? E já está superior à meta. O terceiro indicador tem apresentado crescimento, sim, mas ainda lento. O pessoal da saúde da família, pré-natal não é só de vocês. Pré-natal ele é ampliado. Ele vai para a saúde bucal e, se necessário, envolve NASF e equipe multiprofissional. Então, a gente precisa e deve continuar fortalecendo os indicadores de saúde bucal. O indicador 3. A cobertura citopatológica no estado do Maranhão, não somente no Previne, mas também no Pacto Federativo, no Pacto de Indicadores, como queiram chamar, é o calcanhar de Aquiles. E por vários motivos. Exames que atrasam, baixa qualidade dos laudos, as pessoas que desconfiam da qualidade, baixa qualidade no atendimento à saúde da mulher, baixa realização de atividade de educação em saúde, desde o ACS até a equipe de saúde da família. Atraso na entrega de resultados, isso tem que ser revisto. No estado do Maranhão, melhorando, mas ainda instável, a cobertura de polipenta. E aqui a gente, nos indicadores 6 e 7, melhoramos, no entanto, a passos lentos. Isso não pode ficar esperando mais 2 anos para a gente pensar em ficar a 10% da meta. Porque esse crescimento não pode ficar desse jeito. Está muito lento. A meta é 50. A gente está em 21, crescendo 10%. Então, a gente vai demorar mais 5 quadrimestres para tentar se aproximar da meta. E o indicador de diabetes caiu, está instável. Significa dizer que o olhar para o hipertenso e para o diabético tem que ser qualificado. E detalhe, a regra do jogo mudou para os indicadores 1, mudou para o indicador 6, mudou para o indicador 7. O indicador 1 não é mais 20 semanas, são 12 semanas. O indicador 6 e 7 não é mais 1 ano, são 6 meses no tempo de acompanhamento do hipertenso e do diabético. E aqui, a novidade, os rankings por tipologia. Sabe o que é mais legal? Olha dentro da tipologia. A tipologia urbana, que é a maior nota foi de 8,49, nem chegou a 9. Foi do município de Coelho Neto, tá bom? E a menor nota foi, infelizmente, de um município muito grande, que foi o município de Presidente Dutra, que, infelizmente, durante esse último quadrimestre, apresentou resultados muito frágeis, devido a uma série de processos que desorganizaram os serviços de saúde. É desse jeito que a gente tem que comparar município grande com município grande. Outra coisa que eu vou convidar vocês a analisarem: população com quantidade de equipes e quantidade de saúde da família, saúde bucal e ISS. Aqui sim. E outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, percentual de população cadastrada. Vejam que a maioria dos municípios urbanos tem entre 80% a 90%. Tá? Quando a gente olha para a tipologia intermediário adjacente,
Quem pontuou mais foi o município de Luiz Domingues, da região de Zedoca, com 9,2. Vejam que eu estou diminuindo o tamanho do município e o ISF está aumentando. Mas a população de Luiz Domingues é de 7.016. Quem teve a menor nota? Timbiras, com 2,4, muito baixo. Precisa melhorar em muita coisa. Então a variação foi de 2,4 a 9,2. Rural adjacente é a maior quantidade de municípios que a gente tem no estado. E a nota aumentou, 9,43. Quem foi o melhor município nessa tipologia? Magalhães de Almeida, da região de Chapadinha, com 9,43. Parabéns. O município mais frágil, como esse é uma região muito grande, a gente tem que ir lá para o final para chegar na menor nota. A menor nota é 2,79, do município de Turiaçu. Esse é o maior nicho de municípios do estado. A gente tem que comparar iguais com iguais, não iguais com diferentes. Esse maior grupo de municípios tem uma grande variação de nota. E a gente vai sintetizar isso num quadro só. Intermediário remoto foi o grupo mais estável e só tem 3 municípios: Penalva, Benedito Leite e Pastos Bons. A menor nota foi 4,55 e a melhor nota foi 6,4. Pelo menos não variou tanto. Município rural remoto. A melhor nota foi de Formosa da Serra Negra, com 9,06. Parabéns, Formosa da Serra Negra, da região de Balsas. A nota mais frágil foi de 2,21, do município de Mirador. Então, uma amplitude muito grande. A gente não pode aceitar e tornar isso normal, que em um grupo de municípios similares, a menor nota seja 2,21 e a maior nota seja 9,6. 9,06. Vamos sintetizar isso. O município rural adjacente, com 119 municípios, a maior nota foi 9,43, a menor nota 2,79 e a média foi 6,16 e a mediana 6,3. Eu queria que todos vocês olhassem para esse quadro. E principalmente na última coluna. Porque o que é a mediana? É a fórmula estatística que ela despreza as maiores notas e as menores e te entrega o valor mais homogêneo daquele grupo. Então, o estado do Maranhão, por tipologia, em suas medianas, não chegou a 7. Então, a gente está perto do mínimo aceitável, que é a nota 7, mas ninguém, como mediana, chegou a 7. Quem está mais próximo? O rural adjacente, o urbano e o rural remoto. Quem está em risco? Os municípios intermediário adjacente e intermediário remoto. Eu queria trazer essa novidade para que vocês se vejam não mais como um estado, mas dentro dos seus iguais. E aí comparar e refletir resultados. Está na hora da gente entender que o Maranhão é maior do que as suas regiões de saúde. Eu posso ter um município lá na região de São Luís que ele tem características similares a um município do sul do estado, lá em Imperatriz, porque ele tem a mesma população, a mesma estrutura, os mesmos equipes e serviços. E para que isso serve? É para que quando a gente for discutir com esses municípios e conversar, entender que essas podem ser realidades similares, mesmo em diferentes situações. A gente já está chegando ao final, né? E a gente já está indo para as reflexões e discussões. Primeira reflexão. Em nenhuma tipologia analisada até o momento ficou superior a 7, a mediana, no estado do Maranhão. Os contextos por tipologia apresentam maiores notas de acordo com os municípios menores, ou seja, tem gente que diz, é município pobre, município pequeno. Tem município pequenininho que está dando show de qualidade. É mais fácil? Teoricamente, sim, porque em uma sala que você pode juntar 10 pessoas e ter toda a sua equipe de atenção primária, depende dessas 10 pessoas e da gestão fazer um ótimo processo. É claro que municípios muito grandes, e o William está aí com a experiência dele, de ter trabalhado em 2 grandes municípios daqui do estado, tanto São Luís quanto São José de Ribamar, quanto maior o município, maior a complexidade.
porque existem cada vez mais fatores necessários para você tentar alinhar, e hoje ele está no estado, que é maior ainda, são 217 municípios. Quanto maior o cenário, mais complexo é. E quanto mais complexo é, mais pessoas precisam ser envolvidas e a comunicação ela precisa estar em um alto nível. E ao lado dele precisam estar pessoas que mantenham a linha de estudo, compreensão e dedicação para que se tenha um processo aceitável. O foco nos municípios, aparentemente, não somente no estado do Maranhão, está focado nos indicadores e não na captação ponderada, porque a gente não evoluiu muita coisa. E as notas apresentadas, muitas vezes comemoradas e publicadas em Instagram, em outras redes sociais, elas nem sempre refletem a qualidade da avaliação do serviço. Significa dizer que eles aprenderam a regra do jogo, não quer dizer exatamente a qualidade do serviço de saúde. E é necessário a gente perguntar para vocês, mesmo os municípios bem avaliados, eles podem estar focando muitas vezes somente no acesso, mas para quem está com nota baixa ou quem está perto do 7, por favor, foque no território e nas buscas ativas. O próprio Ministério dá essas buscas ativas e quem tem prontuário eletrônico terceirizado, prontuário eletrônico particular, também vai ter a mesma busca ativa. A atenção primária não é o lugar da livre demanda, é o lugar da oferta planejada de serviço, é o lugar da oferta estudada. E detalhe, quem tem que comandar a agenda do profissional de saúde não é o território, é o profissional de saúde organizando a sua agenda, para que ele tenha tempo de estudar, atender, avaliar, discutir com a equipe. O profissional da assistência na atenção primária não pode ter o mesmo comportamento de um profissional de UPA, que ele, aí sim, que ele vive para a demanda. Muitas vezes nós temos excelentes profissionais de UPA, mas no lugar errado, eles estão atendendo a atenção primária. E a gente tem que perguntar, e tem um grande prazer, que é, a gente não quais são as estratégias que a gente está fazendo qualificadas para os profissionais, para as pessoas com doenças crônicas? Porque é o público que menos é visto. É o obeso, o hipertenso e o diabético. Isso porque a gente acha que todo obeso, hipertenso e diabético tem que ser idoso. E isso é um raciocínio inadequado, congelado no tempo, preconceituoso. Porque eu posso ter crianças obesas, hipertensas e diabéticas. Eu posso ter adolescentes hipertensos, diabéticos e obesos. Eu posso ter jovens menores do que entre 20 a 30 anos com essas três condições de saúde que ela não é vista. Eu posso estar com 200 quilos. Sabe onde é que eu vou me sentir magro? Basta ser consultado na atenção primária. Eu posso infartar, mas nunca vou me considerar obeso. Porque a obesidade ela não está sendo vista. Muito menos a qualidade de alimentação e os impactos na segurança ou na fragilidade alimentar. A gente não tem mais segurança, a gente tem mais fragilidade alimentar. Então, é desse jeito que a gente quer ouvi-los e discutir isso, que a gente vai fechar a apresentação, mas a gente vai abrir para que o nosso aquário de pessoas possa falar e ouvir, tá bom? A fala é sua, William. Primeiramente, eu quero agradecer ao Jamerson, porque nessa conversa, nessa aula que ele deu de gestão, nós sabemos as limitações dos municípios. Como o Jamerson falou, eu sou enfermeiro de formação, trabalhei em 2 municípios, São José de Ribamar, tem mais ou menos 200 mil habitantes, e o último município que eu trabalhei foi São Luís do Maranhão. A gente teve uma progressão muito grande, que antes São Luís era focado na questão hospitalar, e hoje ela tem uma visão muito válida da atenção primária. Quando saiu o resultado da captação ponderada, a maior dificuldade, sempre foi um contexto histórico em São Luís, era que não tinha prioridade a atenção primária, tinha muita área descoberta. Área descoberta, e tudo era uma justificativa para se focar na assistência hospitalar. Há ter uma demanda judicial para atender numa comunidade, área descoberta. Então, tudo era uma justificativa para não se dar uma assistência. E a gente conseguiu evoluir, tanto que nos últimos resultados da captação ponderada, vocês podem observar, são isso praticamente dos 100% que teve de cadastro, 60% foram da cidade de São Luís, do município de São Luís. Isso muito porque se trabalhou essa questão do território,
a responsabilidade da equipe de estratégia tem do cadastro simplificado, que é um instrumento que poucos os municípios utilizam. Eu quero agradecer também a disponibilidade de vocês estarem aqui num horário que não é o rotineiro para se fazer essa conversa, mas agradeço a vocês que abraçaram essa ideia e agora é a oportunidade que a gente quer escutar o que a gente pode contribuir aos colegas que estão presentes aqui na web. Então, sintam-se à vontade, a gente não tem pressão de horário, então, que a gente puder, enquanto a gente puder produzir aqui, a gente vai conversando. Agradeço a presença do Aristeu, nosso superintendente das regionais, que está aqui presente. É de grande valia hoje no Estado, na Superintendência da Atenção Primária, a parceria dele, né? A gente tem esse contato, a gente está precisando melhorar dentro do Estado, é isso que a gente está fazendo. A gente quer fazer esse movimento de apoiar os municípios, de levar a necessidade que eles têm, dentro das nossas particularidades, do que a gente tem como responsabilidade diante de todos os municípios, e isso vocês podem contar com a gente. Essa conversa que a gente está tendo com o Jamerson, com todos vocês, é justamente para fazer um movimento que eu acho que todo mundo precisa participar. Os municípios, os servidores, os profissionais, os usuários, os gestores, o Estado precisa se mover, entender a particularidade da mesma forma que o enfermeiro lá na ponta, ele tem que conhecer seu território. Nós, como Estado, precisamos conhecer cada um de vocês. Qual é a limitação de vocês? O que vocês estão tendo dificuldade? O que vocês precisam de orientação? Então, dentro disso tudo, pode ter certeza que a gente quer se fazer presente. Eu aproveito a falar que próxima semana eu estarei em Balsas. Já faço esse convite a todos os coordenadores e o apoio do Aristeu é essencial. Eu vou chamar todos os coordenadores da atenção primária, levar a nossa mensagem, o que é que a gente pode fazer, para a gente conversar e traçar estratégia, porque a gente só vai chegar, vocês olharem aí que o Jamerson colocou o ranking por estado. Isso é um resultado comum de todos vocês e da gente. Então, quando um dá certo, todo mundo tem que dar certo. Então, esse é o nosso propósito. Então, abra aqui a oportunidade de cada um falar o que tem de anseio, o que tem de questionamento, e fique à vontade, porque a gente está à disposição para qualquer questionamento. Perfeito. Pessoal, a ideia é explorar mesmo, é valorizar diálogo, pensar diferente. Enquanto a gente estava apresentando aqui, outros temas vieram, o chat aqui foi riquíssimo. Ou seja, a gente tem demanda para vários outros encontros. E vão ser encontros abertos para conversar, podem ter uma apresentação para subsidiar a fala, mas também a gente precisa ter contato com diferentes pessoas, com diferentes experiências e diferentes leituras, ok? Quanto mais houver diversidade, mais tem riqueza. Justamente aquela pessoa que diz que não concorda, é com ela que a gente vai ouvir dizer por que ela não concorda. E aí a gente vai ampliando as possibilidades. Alessandra, pode falar? Só abrir seu microfone, por favor. Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Me chamo Alessandra, estou como coordenadora da atenção primária do município de São Bernardo, regional de Chapadinho. Eu até tinha mandado uma mensagem para você, né, professor, em relação a São Bernardo, né? E, assim, o que eu pude observar em relação... Porque, tipo assim, eu sou muito criteriosa em relação de monitoramento e avaliação. O que eu pude observar em relação às minhas listas, vamos supor, hipertensos, no terceiro quadrimestre de 2020, né, 2021, que estavam uma quantidade X. Quando veio para agora a outra lista do quadrimestre, né, do primeiro quadrimestre de 2022, a nossa lista ela aumentou muito. E as pessoas a qual a gente tinha tirado questão de óbitos, o que a gente observou? Que voltou para essa lista do quadrimestre do primeiro quadrimestre de 2022. E, assim, foi uma surpresa para mim em relação
ao resultado, né? Ao resultado desse resultado do primeiro quadrimestre. Eu não concordei, né? Acharia que o Ministério era para colocar, se ele estava falando, está lá na portaria 102, que ele ia avaliar aqueles indicadores, era para ele ter feito como ele fez da vacina, colocava 100% nos demais, entendeu? Como assim? Colocava 100% nos diabéticos, porque ainda não estava sendo avaliado, e colocava 100% nos hipertensos, que também não estava sendo avaliado de acordo com a portaria a qual eles lançaram, né? Seria a minha sugestão. Por quê? Porque é como a gente tivesse, né, trabalhando, que eles falaram, não, vamos trabalhar no todo, porém, o que vai ser avaliado vai ser esses indicadores, né? Então, acho que a gente realmente teve uma grande perda em relação a isso, né? E o que eu pude observar, se todos tirarem as suas listas, vocês vão ver o quanto que aumentou em relação desse público. Perfeito. A primeira coisa, eu concordo com a não aceitação dos resultados e com a não validação do próprio Ministério daquilo que ele escreveu e daquilo que ele publicou. E então foi uma revolta e uma surpresa para muitos sobre quais conjuntos de indicadores iriam ser colocados como 100%. A minha sugestão é não trabalhar esperando esse arredondamento. Não esperar essa melhora gradual, essa avaliação a cada 4 meses. Trabalhe sempre focado no parâmetro. Não espere que o Ministério vai arredondar um conjunto de indicadores como ele mesmo escreveu e não fez. Então, melhor do que deixar os nossos resultados na mão do Ministério é a gente garantir os nossos resultados. Muito melhor. Tá? Não espere, não deixe ao Ministério, a avaliação do Ministério, que ele calcule ou que ele arredonde para gerar um resultado final. Dependa somente do município. O município é que todos os municípios, eles têm que se sentir protagonistas, principais responsáveis pela sua atenção primária. Não que o Ministério arredonde para daí gerar a nota final. Quem faz a saúde acontecer no município, quem faz a saúde acontecer no território é o município. Então é ele que tem que pegar as rédeas na mão e dizer, olha, aqui eu vacilei, aqui eu não vacilei, aqui eu mereço um bom resultado. E se o resultado vier muito distante, produzir um relatório e enviar para a SAPES pedindo a contestação do resultado. E isso ainda não está acontecendo. Os municípios que têm a sua base extremamente qualificada, um bom resultado, qualificar pontualmente os seus resultados, contestar aquilo que está sendo publicado pelo Ministério. Pode falar, José. José. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Estou atualmente como coordenador da atenção primária do município de Porto Rico do Maranhão, Sim. regional de Pinheiro. Assim, em relação aos indicadores também não concordo em muita coisa, mas enfim. Uma das formas que encontramos da captação de hipertensos e diabetes foi justamente na farmácia básica. É muito mais fácil a gente captar eles quando eles vão buscar a receita, trocar a receita, renovar. Maravilha. É muito mais fácil essa captação. Foi uma forma que encontramos de fazer essa captação. Até mesmo porque não temos um controle gradativo desses pacientes. Às vezes eles estão numa unidade, como o município é pequeno, não sei, a realidade de alguns, né, na verdade. Como o município é pequeno, eles fazem muito essa transição. Uma hora tá, outra hora não tá, sai, volta, muda de área, microárea, enfim. E a forma mais eficiente que encontramos foi justamente essa, na hora que eles vão buscar a medicação na farmácia básica. Perfeito. Adorei a ideia. Eu fiquei sabendo, a semana passada, de uma ideia maravilhosa para qualificar a base do pessoal que é beneficiário do Bolsa Família. Conversem com a assistência social, conversem com os CRAs e CREAs. Todo o público do Bolsa Família, hoje, Auxílio Brasil, é acompanhado pela assistência social. A pergunta é, será que a gente fala com o CRAs e CREAs? Será que a gente fala com as SENCAS? Se a gente não conversa, não tem como melhorar o serviço, porque eles estão no território. Agregar período de atualização de Bolsa Família, que hoje é Auxílio Brasil, colocar os ACS para lá, colocar um grupo da secretaria para lá, fazendo o cadastro e atualizando e qualificando. Porque aí a gente está se movimentando exatamente do mesmo jeito que o usuário.
Na mesma bancada tem um ACS, tem um computador, tem alguém de alguma equipe gerando a atualização, e quem não for cadastrado já cadastra, já sai com um cadastro mega atualizado e com informação super qualificada. Pode falar, Maria. Ok. Pronto. Pode falar, Maria. Aqui no nosso município, no caso aqui, Pirapimas, né, Maranhão, da Regional de Itapecuru, uma estratégia que está sendo muito usada pelas equipes de saúde aqui no nosso município são ações. Né? A cada semana eles fazem uma ação justamente para buscar esse hipertenso, buscar esse diabético, que isso é uma dificuldade que a gente está tendo. E a gente também usufrui a lista nominal, né, da relação dos indicadores, para a gente ver quem pontuou, quem não pontuou, para ir buscar aquele público, e eles estão usando a estratégia de trabalhar os mapeamentos, né? Quem Muito foi bom. atendido, quem não foi, né? Então, isso tem começado a surgir efeito, ou seja, a gente estava lá embaixo, a gente deu uma pontuação, subiu um pouco, né? Precisamos melhorar mais, e a gente continua usando essa estratégia, né? Porque foi o que deu certo, né? Para a gente conseguir alcançar, mas a gente quer melhorar mais. Ó, estudo de território está de parabéns, tá? Isso é uma estratégia que ela é da atenção primária, tornar visível em mapa as pessoas cadastradas e suas condições de saúde, porque isso faz parte de estudo epidemiológico. Outra coisa que eu vou dar uma dica: dividam as metas por mês dentro do quadrimestre. Por exemplo, se eu tenho 600 hipertensos vinculados a uma equipe, ninguém vai atender 600 no mês. Divida isso ao longo de 4 meses. Mesmo que o indicador fale em 6 meses, pense somente em 4, que é como funciona o seu quadrimestre. Ah, mas faltou 100 pessoas para atender. Então, essas 100 pessoas vão ser priorizadas no primeiro mês do segundo quadrimestre. Fazendo isso, você vai fechar o seu quadrimestre, tanto com hipertensão e diabetes, acompanhada de forma brilhante. Tá? Então, é muito importante, programe as suas metas, desde mulheres para fazer o citopatológico, a hipertensos e diabéticos. Eu tenho uma fala do Aristeu, e uma fala da Maria, e uma fala do William. Pode falar, Aristeu. Logo depois vem o William e a Maria. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiramente, parabenizar aqui, né, vocês sabem, o Jamerson, tanto que eu lhe admiro, né, e ao nosso superintendente, né, o Dr. William, que chegou para a gente dar um upgrade aí na atenção primária, na superintendência e na atenção primária do Maranhão. Em primeiro lugar, eu fico muito contente quando algumas pessoas, quando eles dizem, né, que eu sou do município tal, da regional tal, né? Então, quando eu cheguei na Secretaria de Saúde em 2017, a gente não ouvia se referenciar à unidade regional de saúde, que hoje com todas as nossas dificuldades, nós não temos nós não temos um quadro como eu gostaria, né, de ter, né, um quadro de técnicos dentro das unidades regionais de saúde. A gente sabe que hoje a grande maioria dos técnicos que são bem capacitados, eles estão inseridos nos municípios, né, às vezes nenhum, dois. Então, essa é a nossa grande dificuldade, é mão de obra qualificada para trazer para o Estado e espalhar isso nas regiões de saúde, mas a gente já avançou bastante. Das nossas 18 regiões de saúde, nós temos mais da metade que são bem ativas, técnicos que são bem participativos, unidades regionais de saúde que o município hoje não precisa mais vir a São Luís para fazer principalmente tirar essas dúvidas, o apoio, agora principalmente nos estudos, né, do Previne Brasil. E dizer, gente, que o aprendizado, né, ele é contínuo, né, a gente não pode desanimar, como o próprio James sabe disso, né, ele orienta, a gente sabe tudo, não desista. De repente você não foi bem esse quadrimestre, mas no próximo quadrimestre, que a gente sabe que é uma escola, então onde foi que eu errei, chame a equipe, mas chame mesmo com o poder de eu vou melhorar, coloquem esse incentivo, essa colocação para a equipe, que eu vou melhorar. Olha,
nós erramos aqui, ou nós não conseguimos aqui, qual vai ser o nosso esforço para o próximo quadrimestre, para a próxima avaliação, onde é que estão as nossas falhas. Então, isso é estudo de caso, isso é avaliação quinzenal, vamos embora avaliar quinzenal, vamos embora trazer para as equipes uma vez por semana, ou então a cada 15 dias. Eu sou de uma escola, né, alguns aqui não sabem, mas eu sou da antiga Fundação CESP, que hoje é Ministério da Saúde. Toda sexta-feira, médico, enfermeiro, odontólogo, todo mundo, a gente parava para fazer análise. Então, a sexta-feira à tarde, a gente não tinha expediente porque era para análise, né? A estudo de caso, uma gestante que a gente não conseguiu diminuir, melhorar a pressão dela, o edema dela continuava. Então, peraí, vamos embora ver onde foi aqui que a gente errou e embora estudar, tem as nossas literaturas. Eu acho que isso é o que o município tem que fazer hoje, juntamente, que aí eu coloco as unidades regionais de saúde, né, que a gente precisa também mais ainda dessa aproximação. Viu, James? Eu quero dar aqui os parabéns e tudo e dizer que nós já melhoramos circunstancialmente e, com certeza, com o andar, nós vamos melhorar mais ainda, tá bom? Muito Que bom, obrigado parabéns. Estamos aí, meu irmão. Muito obrigado. A boa notícia é que tanto eu quanto o William, a gente acredita que o processo é gradual, assim como o Aristeu. E que nada se faz num passe de mágica. Então vão ter outros encontros. Tem muito tema para a gente falar em gestão, atenção primária, vigilância, tem muita coisa para ser falada. A gente até poderia aproveitar, se vocês tiverem alguma sugestão, de colocar aqui, porque ajuda a contribuir na nossa escolha de um tema posterior. Sim. Tá? Então, vocês podem colocar aqui no chat que vocês têm como sugestão que a gente pode discutir. Tá? Eu vou trazer uma sugestão, já como participante, mas para colocar a avaliação de vocês também. A relação entre PENAB e Previne. Se a gente puder discutir o que é a gestão da PENAB, a Política Nacional de Atenção Básica, e os seus conflitos e aproximações com o Previne Brasil. Fica como sugestão. Tem alguém na fila? Temos uma pessoa na fila que é mais uma. James, eu só esqueci, como o William falou, né? Eu também sou enfermeiro de formação, tá, gente? Olha aí, coisa boa. Bom, era eu, Maria. Você pode falar, Maria. No caso aqui, no município de Pirapenas, tem sido bem desafiador, né? Agora mesmo, nesse período que gerou esses 4 quadrimestres, a gente teve uma dificuldade de unidades que ficaram até um pouco sem cobertura por causa do acesso, né? Estrada, rios. Então, foi desafiador para as equipes, né? E foi superação para outras equipes também, que estavam lá no zero, geraram 0%, né, nas suas unidades, e que agora se superaram, né? A equipe que, no quadrimestre passado, ela tirou 0 nos 3 primeiros indicadores, né? E hoje ela apresentou esse indicador. Eu gostei da avaliação como saiu agora, porque também ficou, em vez de ter colocado 100% nos outros, ficou uma má forma da gente se ver, né? No que a gente melhorou nos outros indicadores, né? E no que a gente pode avançar. A nossa dificuldade também aqui no município, com a questão do indicador de citopatológica, é justamente essa situação que tu comentou, que tem aquelas situações do resultado, da confiança, né? Da paciente, e a maioria faz no particular e vem trazer só para avaliação na atenção primária. Então, isso dificulta, né? Tanto um questionamento há muito tempo que a maioria questiona, né? Por que o Ministério, né, não avalia hoje a avaliação realmente, né, do resultado como indicador? Seria mais viável, né? Do que a realização da coleta desse material, que é onde a mulher, às vezes, ela se restringe em ir à atenção primária por conta de algumas situações. E a gente achou desafiador o primeiro indicador, né? Que é captar essa gestante antes das 12 semanas. Porque, realmente, às vezes, quando ela vem para a unidade, ela já está
depois das 12 semanas. E às vezes ela não está nem cadastrada ainda. Então é um fluxo que tem que começar lá do ACS, né? E chegar à atenção primária. Aí até alguns enfermeiros questionavam: ah, eu perdi uma gestante. Eu disse: não, você pode ter perdido o primeiro indicador, mas aí tem 2 indicadores mais, vamos correr atrás, vamos cadastrar essa gestante, vamos fazer o atendimento e vamos fazer os outros 2 acompanhamentos. Ela precisa dos outros 2 acompanhamentos, assim como o gestante. Vai que ela era uma hipertensa, vai que ela é uma diabética. Então, aí, você tem que correr atrás, né? E captar. E é onde o resultado desaparece, no segundo e no terceiro indicador de gestante. Perfeito. Perfeito. Essa questão do citopatológico, eu falo pela uma questão de experiência própria. Eu sei que muitos aqui iniciaram a gestão no ano passado, né? Então, é muito difícil para alguns gestores, porque indicador, não adianta, vai ter a cobrança, quem não é técnico vai pensar que você vai alcançar um resultado satisfatório no próximo quadrimestre. E quem é gestor sabe que você tem que montar uma estrutura sólida. Eu tive uma dificuldade que durante muito tempo não se fazia o citopatológico. E levar, depois que se iniciou o processo de se fazer novamente citopatológico, leva para a população a acreditação que está se fazendo aquele serviço e, com isso, alcançar o indicador, é bem desafiador. Você, como fazer essa busca ativa, olha, na minha unidade agora estou fazendo o preventivo, ou eu tenho a limitação de ACS, como é que eu vou buscar essa população toda de mulheres que se enquadram na faixa etária? A gente tem que trabalhar lá na recepção, gente. A mulher chegou lá na sua unidade, é perguntar, olha, você já fez o preventivo? Seu preventivo está em dia? Bora aproveitar todo mundo que entra na unidade. A gente tem que parar daquela questão de justificar o ACS não procura, o ACS não fez a busca. A busca começa desde a porta de entrada da unidade. Tenho certeza que todas as unidades de vocês recebem um fluxo enorme de mulheres, até porque nas UBS, o principal de perfil de pacientes que comparecem são mulheres, crianças e idosos. E os nossos indicadores, eles são voltados, na sua grande maioria, para mulheres, crianças e idosos. Então, a gente tem que começar a fazer essa busca, aproveitar a oportunidade. Eu falo muito que um paciente cadastrado, quando eu se reunia com meus gestores, quando eu estava à frente da superintendência da atenção primária, do município, ou da coordenação, é que, quando você cadastra, aquele paciente passa a ser seu filho. O que eu quero dizer com isso? Você tem a obrigação de saber todos os estágios da vida dele. Então, não é só cadastrar por cadastrar. Aí eu aumentei meu cadastro. Você tem a responsabilidade de dar prosseguimento a várias etapas. Aquela criança se torna adolescente, que se torna um pai, né? Que tem um avô. Então, tem todo um ciclo familiar que você tem que tomar conta dentro do território que você está na sua estratégia. Então, é isso. A gente tem que jogar a responsabilidade para o servidor, para o profissional que está na assistência. Não, a gente tem que deixar aquela ideia que é o portinho lá do bairro e levar que a unidade básica de saúde é uma estrutura, que existe um financiamento, que lá existem profissionais, que existe todo um contexto, que se trabalha muito para ter o material lá, se trabalha muito para estruturar uma unidade. Vocês sabem, vocês que são coordenadores da atenção primária, às vezes vocês chegam com todo o gás para colocar a estrutura adequada, e aí vocês têm que convencer o gestor maior do quanto é importante investir na atenção primária, que muitas vezes ela não é vista no município. E com seus prós e com seus contras, o Previne Brasil, ele trouxe esse movimento que já era para estar acontecendo há muito tempo, mas que é muito válido, está ocorrendo agora. Então, a gente tem que trabalhar isso, né, de levar que a unidade básica de saúde, ela, para acontecer, ela tem que ter planejamento e tem que ter visão. Não vamos deixar trabalhar uma complexidade e achar que, levantando estrutura de média e alta complexidade, a gente vai resolver o problema do município. É levar que hoje é cada vez mais visto isso, até pelo Ministério, que nunca saiu tantas portarias, nunca saiu tantos documentos, tantas atualizações que estão se renovando, e a gente tem que estudar. A atenção primária, ela tem que ser contínua, tem que ser estudada todo o tempo. Assim como você, quando é enfermeiro de UTI, tem que fazer uma pós,
né? Quando você é enfermeira trabalha com oncologia, tem que fazer uma pós. Após o estudo da atenção primária, da estratégia de saúde da família, ela tem que ser contínua. Não é à toa que os melhores gestores são aqueles que realmente estão se atualizando todo o tempo. E hoje, os municípios estão procurando. A cada dia vão procurar mais ainda os gestores que dão resultados. Então, isso é um trabalho conjunto. E esse momento, como eu falei, é válido, porque quem tiver ainda quiser a oportunidade de falar algum anseio, algum questionamento, a gente está aqui. Aqui no chat tem algumas discussões sobre qualidade da informação, né? Que muitas vezes muito é feito e nem sempre esse muito se transforma em boa qualidade da informação, e que essa qualidade da informação, se ela não receber investimento adequado, ela se perde tanto na secretaria quanto até mesmo no envio do processo. Não é que a informação se perca, é todo o trajeto dela, a produção desse dado, né? Então, eu vou trazer, tanto que a Raimunda, ela sugeriu que um dos tópicos que a gente possa falar, William, seja a relação da qualidade da informação entre o PEC e o CDS, ou não somente o PEC, o prontuário eletrônico e o CDS. Por quê? O estado do Maranhão ainda é massivamente ESUS, mas já existem municípios com outros sistemas e não tem nenhum problema, o Ministério aceita isso, né? Outros estados, mais para o sul e sudeste, centro-oeste também, já trabalham outros sistemas, outros prontuários eletrônicos, e isso é legal. A questão é que eu sou favorável da tecnologia, você também, mas existe algo que antes da própria tecnologia, é a relação do profissional de saúde com a qualidade daquilo que ele entrega, tanto com a assistência quanto com o registro, né? Um bom trabalho ele tem que ser traduzido também como um bom registro. E isso, só essa pauta ela é maravilhosa para a gente poder discutir, é uma ótima sugestão para a gente poder discutir os desafios de trabalhar com ficha, com papel, isso vai do ACS ao secretário de saúde, e os desafios também de trabalhar com prontuário eletrônico. Porque nem todo mundo gosta de tecnologia, a gente tem diferentes gerações de profissionais trabalhando na atenção primária. Tem profissional ACS, por exemplo, se você der um tablet para ele, ele diz, não, obrigado, eu não gosto disso, eu prefiro a minha ficha, eu tenho uma paixão pelas minhas fichas. Então, nem sempre é a obrigatoriedade da tecnologia e nem sempre é a tecnologia que vai se tornar sinônimo de qualidade, né? Tem muitos fatores envolvidos aí. Você tocou num assunto da questão do indicador do hipertenso, que a gente deixou um pouco da essência do que era o início da estratégia de saúde da família. Sim. Quando a gente foi para o prontuário eletrônico, as pessoas deixaram o prontuário tomar conta da informação. O que eu quero dizer com isso? Que antes, quando a gente tinha o livro do hipertenso, a gente tinha um controle quando o seu José aparecia esse mês, e que daqui a 2 meses, 3 meses, ele tinha que aparecer. Se não, lá no livro lá do hipertenso, estava em branco. E hoje se perdeu um pouco, em alguns profissionais, essa responsabilidade de fazer essa busca, porque lá está o registro, eu coloquei que seu José tem a consulta e eu não dei a continuidade. A falta, às vezes, dessa que se começou na estratégia de saúde da família, de fazer a busca, porque eu tinha um livro e lá ficava em branco, né? E a questão da atualização, da informatização, ela trouxe alguns males. As pessoas deixaram totalmente da responsabilidade do sistema te dizer. E às vezes o sistema não leva essa informação para você. Então, é a mesma coisa que eu falo da imunização. Hoje a gente espera muito que as pessoas elas têm que ir para a unidade. Lembra que antigamente os ACS, não que eles tenham que fazer isso novamente, os enfermeiros colocavam a caixa de isopor na cabeça e iam atrás dos pacientes. Ou quando as crianças não eram vacinadas, a gente tinha um cartão sombra, né? A mãe perdia a carteira, ela ia atrás da ACS, e lá tinha a cópia da carteira da criança, tinha o cartão sombra. E hoje não, se perde a informação, some, porque o sistema é falho, a informação não subiu, a qualidade da informação não foi feita com responsabilidade. Então, a gente tem que voltar a essa essência.
né, de ter essa preocupação. Uma hora o sistema pode falhar. Vocês viram, recentemente, na vacina da Covid, o sistema falhou do Conect SUS e as pessoas não tinham informação. Quem não tinha sua carteira, né, ficou prejudicado, porque a informação subiu, não subiu, ela sumiu. Então, se a gente não voltar a entender o espírito da estratégia de saúde da família, a gente está evoluindo de uma maneira que não é o que é da essência, o porquê foi criado. Então, tudo isso tem que ser debatido, tem que jogar a responsabilidade para quem está na ponta. A informação, o paciente, cada gestante, cada criança, cada idoso é muito importante. Acompanhar de verdade. O James falou brilhantemente na questão. Eu encontrei, no município que eu trabalhava, um enfermeiro de demanda, um médico de demanda, e simplesmente transformei tudo em estratégia. Porque o que acontecia? Os pacientes vinham por vir e não tinham acompanhamento, e não tinha financiamento. E transformando tudo em estratégia, vocês são estratégia agora porque vocês têm a responsabilidade de fazer o processo de trabalho do que é para ser feito na atenção primária. Não simplesmente atender por atender. Entendeu? Então, eu quero muito que vocês tenham essa sensibilidade de buscar o que é ciência. Quem gosta de estratégia de saúde da família, quem gosta de saúde pública, tem um prazer de falar que uma atenção primária resolutiva é o único meio, até para alguns municípios que não têm o suporte financeiro, de montar grandes estruturas, de dar uma assistência adequada aos seus pacientes, à sua população. E pode ter certeza que ela é bem mais eficiente. Perfeito. Bom, pessoal, até respeitando o tempo, a nossa previsão, nós chegamos às 2 horas previstas agora. A gente agradece a todos os que ficaram conosco até o momento, inclusive a gente começa no estado do Maranhão e vai divulgando para vários estados, tá bom? E a gente quer ter vocês no próximo encontro. A gente vai estudar a melhor data, o melhor horário e também vai fazer divulgação. E a gente ainda vai chegar no ponto de fazer transmissão ao vivo pelo YouTube, porque a gente consegue também gerenciar ainda mais pessoas. Então, o nosso processo é agregar com qualidade, tá? A minha fala é primeiro agradecimento e valorizar quem luta pela qualidade. Então, luta pela qualidade é exatamente isso. É uma escolha, é um investimento individual, inicialmente individual, que gera impacto no coletivo. Tá? Então, primeiramente, obrigado a todos e obrigado ao William por ser um grande profissional e um grande parceiro meu de trabalho. E eu tenho a honra também agora de tê-lo como uma referência estadual agora na atenção primária. Parabéns, meu amigo. Obrigado, James, também pela oportunidade de estar disponível. Foi uma conversa da gente que acredito que por eu estar sempre conversando com alguns coordenadores, e vocês podem ter certeza, como o James falou, eu estou à frente da Superintendência da Atenção Primária do Estado, mas eu me sinto como um município. Eu me coloco aqui nos mesmos anseios que vocês têm. Por isso eu me coloco muito no lugar de vocês. Tudo que hoje a gente desenha na superintendência é pensando nas limitações de cada município. Então, pode ter certeza, além da web que está fazendo, eu estou totalmente à disposição ao município que quiser, tiver algum questionamento, precisar de alguma orientação, a gente levará toda a equipe necessária para atender a sua demanda. Tá? Então, eu agradeço a todos que ficaram também, e um abraço, e até a próxima. Se não for no dia a dia do trabalho, na próxima web. E assim, se a gente conseguir uma frequência legal, a gente vai ter uma cultura desses encontros produtivos de construção coletiva e compartilhamento. Muito obrigado, a gente se encontra no próximo encontro também virtual e quem sabe também um encontro presencial. Até logo, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.